Poder sentar, ter liberdade. Quero dizer da minha alegria, mais uma vez, poder estar aqui com os irmãos. Estou muito feliz de rever a igreja e poder cultuar aqui neste lugar. Sempre digo aos irmãos da minha satisfação e da minha alegria de poder cultuar ao Senhor aqui com os irmãos. É um prazer muito grande, né? Bom seria se a gente já pudesse até ficar, né? Se não tivesse outras responsabilidades com congregação, com toda certeza, esta é uma igreja que eu gostaria de reunir junto com os irmãos, adorando ao Senhor. Eu não sei se os irmãos têm esse mesmo sentimento de prestar culto aqui, mas quando eu venho cultuar com os irmãos, eu sinto muito a presença de Deus aqui neste lugar. A glória do Senhor se faz presente nesta casa, irmãos. O nosso Deus, Ele fala conosco, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 11, glória a Jesus, e o verso de número 24. Glória a Deus. João, capítulo de número 11, e o verso de número 24. Glória a Deus. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. Eu sinto o peso da responsabilidade de poder ministrar aqui neste lugar. Estava até comentando aqui com os obreiros, pastor Fernando cedeu ali a cadeira, parece que esse peso ficou ainda maior, né? E é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos diante da igreja, da noiva do Cordeiro, e temos o dever, né, de sempre falar aquilo que Deus colocar ao nosso coração. Que Deus possa conduzir esta palavra nesta noite a cada um dos irmãos. E eu acredito que é uma palavra bem conhecida da igreja. Os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, de ouvir e, inclusive, certamente de ver muitos pregadores falar sobre este tema, a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele tinha esta família em grande estima, e a Bíblia fala que isso era de conhecimento, inclusive, de alguns, porque falavam para Jesus que dentre aquela família, Lázaro, o seu amigo, né, a quem ele tanto amava, estava doente. O próprio João, nas suas escritas, ele diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Ele expressa desta forma. Jesus tinha um carinho todo especial para com aquela família. E mesmo tendo todo este carinho, Jesus, após tomar conhecimento que Lázaro estava doente, ele ainda demora um tempo. Ele não vai de imediato. E ele chega até a dizer que aquele problema que Lázaro estava enfrentando não era um problema para a morte, mas que ele haveria de ser glorificado através da vida de Lázaro. E passou-se o tempo, e Jesus então resolve ir ao encontro de Lázaro, resolve ir a Betânia, ir ao encontro daquela família e saber ali o que estava se passando. E quando Jesus está chegando, já um pouco distante, Marta vai ao seu encontro, e ela, quando tem um encontro com Jesus, ela já chega dizendo: ora, Senhor, se tu estivesse aqui,
o meu irmão não teria morrido. E Jesus então começa a dialogar com Marta. E neste mesmo tempo, de alguma forma, vai se avisar a Maria que Jesus estava conversando com Marta, que ele estava chegando a Betânia. Maria também toma a atitude de ir ao encontro de Jesus, e vai com ela algumas pessoas acompanhando, porque estavam ali consolando, cuidando. Ela estava ainda em estado de luto, de pranto, de tristeza, porque perdeu alguém que amava, perdeu a Lázaro, seu irmão. E ela indo ao encontro do Senhor Jesus, dialogando já com Marta. Quando Maria chega, a Bíblia diz que Maria não tem a mesma atitude que Marta. Maria já tem uma atitude diferente. Embora ela diga a mesma coisa, ela vai dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela fala, a Bíblia diz que ela fala aos pés de Jesus, ela se lança aos pés do Senhor em pranto. Meus irmãos, ali demonstra uma atitude diferente de Marta e de Maria. E Jesus, conforme nós fizemos aqui a leitura, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E ainda que estivesse morto, ele traria de volta a vida. E quem pudesse crer nele, jamais iria passar pela morte. E ele pergunta a Marta isso: você crê nisso? Você acredita desta forma? E ela expressa dizendo: sim, Senhor, eu acredito. E este milagre, ele fez com que Jesus fosse glorificado, irmãos. E ele vai ao túmulo, pede para tirar a pedra, e Lázaro ressuscita, morto já há 4 dias. Jesus traz ele à vida novamente. Jesus realiza um dos maiores milagres que alguém possa mencionar, que é trazer à vida aquele que já havia morrido. E não é uma morte que foi naquele dia ou naquela hora. Um morto já há 4 dias, Jesus trouxe de volta novamente a vida, porque ele é a própria vida. Ele tem o poder. Então, irmãos, gerou temor ao coração dos sacerdotes. Eles ficaram preocupados, eles ficaram temerosos. Eles começaram a dizer: este homem está realizando grandes feitos, este homem está fazendo milagres. Desta forma a situação vai ficar difícil. A gente tem que arrumar um meio de matar este homem. A gente tem que colocar fim a essa ação que ele tem feito, a esses milagres que ele tem realizado. Dali, meus irmãos, começa a surgir um plano para tirar a vida de Jesus, para poder matar a Jesus, para destruir a Jesus. E Jesus, sabendo disso e sabendo que não era a hora, ele começa a se retirar. E ele vai para a região de Efraim, e ele fica meio que escondido, e há inclusive ofertas para que alguém pudesse delatar: aonde está este homem? Por onde é que ele anda? E era chegado já o tempo da festa da Páscoa, e eles ficaram: ele não vai se apresentar, ele não vai vir, o homem que ressuscitou Lázaro, a gente quer vê-lo, a gente quer conhecê-lo, a gente quer estar com ele, aonde está este homem? E todos perguntando, e dentre eles o plano também para poder tirar a vida de Jesus. Mas só que Jesus não se apresenta. Ele, pelo contrário, ele resolve agora, meus irmãos, ir até a casa de Lázaro. Ele vai à casa de Maria, ele vai à casa, meus irmãos, de Marta. E quando Jesus vai para Betânia, e quando ele chega em Betânia, já no capítulo 12, o verso 1,
começa a relatar que Jesus, quando chega em Betânia, ele chega em uma ceia, em um jantar, e ele vai ali para poder sentar com aquela família. Eu até acredito que a atitude da ceia, do jantar, de receber Jesus em casa, era uma atitude de gratidão, de reconhecimento, porque o verso primeiro vai dizer que quem já está sentado à mesa, junto com o Senhor, é o próprio Lázaro, e ele se inclina diante do Senhor, ele está diante da presença daquele que o tirou do túmulo e trouxe a ele de volta à vida, certamente adorando, reconhecendo o Senhor como todo-poderoso. E o verso 2 vai dizer também que Marta estava ali, e Marta estava, meus irmãos, fazendo o que ela fazia de melhor. Ela estava ali na presença dele, servindo a mesa. A Bíblia diz que ela servia a mesa, ela dava o alimento à mesa, levava o alimento à mesa para eles. Já Maria, na sua atitude diferente, meus irmãos, da de Marta, Maria, ela pega um nardo puro, meus irmãos, um unguento de nardo puro, caríssimo, e ela quebra e começa a ungir os pés de Jesus, e a enxugar com os seus cabelos, a limpar com o seu cabelo, em sinal de total adoração ao nosso Deus. E esses feitos vão ocorrendo, meus irmãos, diante dos olhos de algumas pessoas. Também estava presente neste dia Judas Iscariote, o traidor, o ladrão, aquele que metia a mão nas ofertas e tirava os recursos que ali estavam. E ele, vendo o que Maria fez, ele começa a dizer: por que você fez isso? Por que não pega este vinho, este nardo puro, esse unguento, e vende por 300 dinheiro, e a gente possa ajudar os pobres? Não é porque ele se preocupava com os pobres, não, mas é porque ele, meus irmãos, tinha já o hábito de roubar as ofertas, de colocar a mão nas ofertas. Ele falava isso porque estava de olho no dinheiro, ele não se preocupava com os pobres. E Jesus começa a dizer: olha, os pobres vocês vão ter eles aí, vocês podem ajudá-lo, mas a mim não, vocês não me terão sempre. E Jesus sabia que aquela unção não era uma unção qualquer, meus irmãos, era uma unção fora de Jerusalém, era uma unção diferente, não era uma unção sobre a cabeça, era uma unção nos pés, era algo que se apresentava diante dos olhos de todo. Maria estava ungindo a Jesus, dizendo: olha, eu estou lhe ungindo para a morte. O próprio Jesus disse: essa unção é para a morte, mas ao mesmo tempo também estava ali um dito, meus irmãos, ela estava ungindo os pés. Jesus, que haveria de morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar, iria ser rei, rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Era a unção revelada daquele que haveria de ser o rei e o salvador de toda a humanidade. Imagine bem que atitude linda que Maria teve. Mas Judas, meio que de uma forma ardilosa, querendo apanhar o dinheiro. Era só Judas que estava ali? Não. A Bíblia também vai relatar que muitos judeus estavam ali para ver a Jesus, mas também para contemplar a Lázaro, a qual ele havia ressuscitado. Também era só os judeus que foram lá? Não. Existiam alguns sacerdotes também ali presentes, e eles estavam ali tentando prender a Jesus e matar a Jesus, porque muitos estavam acreditando, meus irmãos, aleluia, por causa do milagre que Jesus operou na vida de Lázaro. Isso termina no verso de número 11. Quando eu estava lendo este texto, Deus fala algo ao meu coração. Deus começa a palestrar comigo. Meus irmãos, qual é a família que nós temos hoje? Que tipo de família que nós estamos recebendo dentro da igreja? Qual é a minha família? Qual é a sua família? O que é que nós temos apresentado diante do Senhor? Eu quero te dizer nesta noite que a família de Lázaro, com ele e as suas irmãs Marta e Maria, é um exemplo da família que Jesus quer amar, é o exemplo da família que Jesus quer visitar, é o exemplo da família que Jesus quer sentar à mesa, talvez
talvez Marta vai estar até ociosa, e Jesus vai dizer: fica tranquila, Marta, porque Maria escolheu a melhor parte. E Jesus, ele quer buscar uma família como essa, para poder estar presente, meus irmãos. E olha que coisa gloriosa, Jesus demonstrava aquela família, isto era dito, era falado, e Jesus amava aquela família. E eu quero te dizer aqui hoje, a mensagem que Deus colocou ao meu coração: que tipo de família nós somos diante da presença de Deus? Nós somos aquela família que Deus pode dizer: eu tenho afeto a este povo, eu tenho amor a este povo, eu tenho acesso a este povo, eu sei o que se passa com este povo. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque aquela família, ela tinha algo que chamava a atenção de Jesus. Ela tinha algo que fazia com que Jesus olhasse para eles. Observe bem, a primeira coisa que eu quero te dizer, que esta família, ela tinha trabalho. Meus irmãos, nós que servimos a Deus, nós não podemos cruzar os braços e achar que já fizemos tudo. É tempo, meus irmãos, da gente começar a colocar a mão na massa. É tempo da gente começar a fazer alguma coisa. É tempo da gente se movimentar para as coisas de Deus. É tempo da gente começar a servir ao Senhor da melhor forma. Deus não te chamou para você ficar do jeito que você está. Ele te chamou para você servir. A família que Deus procura é aquela que serve a Ele, é aquela que se envolve com Ele, não é aquela que assiste de longe, não, é aquela que está no centro, envolvido e participando. E eu digo isso como pastor de igreja, como é difícil lidar com o povo que às vezes não quer ouvir a voz do pastor, e muito menos ouve a voz de Deus, porque se não ouve o pastor, que é o líder da igreja, como é que vai ouvir a Deus? E Deus nesta noite quer envolver você na sua obra. Deus quer que você participe mais, Deus quer que você sirva mais, Deus quer que você participe mais, porque servindo a Ele atrairá o seu olhar, e um milagre pode acontecer na tua vida. Marta servia ao Senhor. Exemplo de família que Deus quer, aquela que está envolvida no serviço, aquela que tem a mão no arado e que não olha para trás, aquela, meus irmãos, que não se preocupa, aquela que realmente acredita que Deus pode todas as coisas. E quando a gente se envolve no serviço, nós estamos sujeitos aos problemas. Ouvimos aqui hoje quantas dificuldades, quantas lutas, quantas mazelas vêm sobre nós. Só que tem uma coisa, mesmo enfrentando problemas, mesmo enfrentando mazelas, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Quando você não pode, Ele pode. Quando você não faz, Ele faz. O nosso Deus, Ele pode realizar coisas tremendas na nossa vida. Ainda que você ache que seja tarde, como Marta pensou: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus vai dizer: Marta, não se preocupe não, Marta, eu vi o seu trabalho, eu vi a tua luta, eu vi o que você fez, eu vi a forma como você me serviu, eu vi você envolvida na obra. Quando ninguém te olhava, eu estava te olhando, Marta, eu vi o sentimento do teu coração. E hoje chegou o tempo, chegou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, eu vou trazer de volta. Família que trabalha tem, irmãos, experiência no milagre de Deus. Às vezes você acha pouco vir aqui pela manhã e orar, mas Deus está vendo o seu trabalho. Talvez você ache pouco, às vezes cansado do trabalho, você vir aqui para pegar um instrumento e ensaiar aqui à noite, e você acha que não está fazendo nada, mas Deus está dizendo: eu estou vendo o teu esforço. Você que não falta os trabalhos na igreja, talvez você ache: não, mas eu só vou no culto. Mas Deus está vendo o teu esforço, a tua vontade de servi-lo e de adorá-lo. Deus está vendo o teu trabalho, e Deus está vendo a tua luta, a tua dificuldade, o
teu sofrimento, e diante do teu serviço, o milagre vai chegar na tua vida, a porta vai se abrir, o Senhor vai dar vitória lá dentro da tua casa, porque há sentimentos de amor com esta família. Aleluia. Quando eu estava meditando nesta palavra, irmãos, eu senti um desejo de trabalhar mais na obra de Deus. Às vezes a gente acha que a idade está chegando, que a gente não vai fazer muita coisa mais. Meus irmãos, não importa quanto tempo tem, não importa quantos anos já se passaram, o que Deus quer de você é continue marchando, meu filho. Deus está dizendo, como disse ao povo de Israel, diga a eles que marche, pode marchar, continue, vai avante, porque o Senhor está conosco. Aqui não tem esse negócio de tempo de casa, não. Deus não vai te pagar lá o FGTS, não. O que Deus tem para você é coroa da vida. O que Deus tem para você, irmãos, é coisa gloriosa, é corpo glorificado. O que Deus tem para você é o que o teu olho nunca viu, o teu ouvido nunca ouviu. O que Deus tem reservado para você são coisas tremendas e que não são só das coisas desta terra. Porque seremos os mais miseráveis se confiarmos nele somente em relação às coisas terrenas, irmãos. O que Deus reservou para nós vai muito além do nosso entendimento, muito além. Mas é só trabalhar? Não. Quer comover o coração de Jesus para que ele ame também a sua família? Seja um adorador, irmãos. Seja um adorador. Marta é diferente de Maria. Marta é a mulher braçal, é a mulher do trabalho. Maria já é diferente. A Bíblia diz que Maria, ela sempre se apresentava de forma diferente. Quando Jesus estava na casa deles, Marta estava servindo a mesa, e ela diz: Senhor, peça aí a Maria para vir dar um apoio aqui, ajudar a gente um pouco. E Jesus disse: Marta, você dá conta, minha filha, para que isso? Se preocupe com isso não. Deixa Maria aqui. Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Eu fico imaginando, irmão, Jesus está aqui dentro hoje. Ele olha a minha mão, ele olha a sua mão, ele olha cada um de nós aqui hoje. E ele olha não só a mão, mas ele olha também a adoração de cada um. Ele sabe o grau da adoração de cada um de nós. Imagine aquele termômetro que as mães preocupadas com os filhos, às vezes à noite coloca para ver a situação ali da febre, né? Não pode passar de 39, 40, né? E já é uma preocupação, né? Jesus é do mesmo jeito. Ele vai vendo a temperatura corporal da nossa adoração diante dele. Ele conhece o trabalho das nossas mãos. Você não precisa fazer para o pastor ver, você precisa fazer para ele ver. Você não precisa cantar para ele ver, não, você tem que cantar para ele ouvir, e o cante que ele ouve nem sempre sai como o som dos nossos lábios. Às vezes você está de olho fechado, parece que você não está sentindo nada, mas por dentro a palavra está como chama ardendo dentro da tua alma. Às vezes você não dá glória, irmão, para todo mundo ouvir, mas dentro de você está dizendo aleluia, glória a Deus. Você entende a mensagem, você compreende. Deus está medindo a adoração desta igreja, e ele manda dizer para você nesta noite: igreja, se envolva no trabalho e não esqueça da adoração. Se envolva no serviço e não esqueça de prestar a verdadeira adoração. Quando você estiver cantando, cante para a glória dele. Quando você vier, venha para a glória dele. Quando você entrar no conjunto, entre para a glória dele. Quando você colocar o terno, coloque para a glória dele. Adore com a tua vida, adore falando, adore louvando, adore a ele. Aleluia. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque Maria, ela, eu não sei, né? Tem irmãos que é detalhista, né? Tem irmãos que vai lá, eu sou, né? Eu sou mais um pouco diferente. A Bíblia fala que ela pega um unguento de nardo puro, de um valor extremo, muito grande.
Tem gente que chega na igreja, irmão, quer oferecer qualquer coisa, quer fazer de qualquer maneira. Aqui não é lugar de comprar e nem de vender. Cuidado, Jesus levanta a mesa e mete o pé na cadeira. Não, aqui não é lugar de covil de ladrão, não. Aqui é lugar de adoração, de oração ao nosso Deus. Aqui não é lugar de passatempo, não. Aqui não é lugar costumeiro que você costuma vir nos dias de trabalho, não. Aqui é entrar por estas portas entendendo que você está entrando não é na presença do pastor da igreja, pastor Vanderlei, não. Você está entrando diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você entra aqui, você não se apresenta a ninguém, você se apresenta ao general dos generais. E o general passa em revista a sua tropa. E ele olha todo o fio da tua cabeça até a sola dos pés, e ele contempla por dentro e por fora, e ele vai dizer: pode passar, benditos do meu Pai, pode chegar diante da minha presença. Aí tem adoração, aí tem serviço, aí tem envolvimento. Tem muita gente vindo na igreja querendo fazer de qualquer forma, mas o Senhor conhece os seus verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Trabalho, adoração. Quando há isso, vem alinhado, meus irmãos, os feitos de Deus em prol da família. Quando a gente consegue casar essas coisas, esse envolvimento completo com Deus, o problema deixa de vir? Não. Ele vai surgir. A Bíblia diz que Deus nos enviou como ovelhas. Aonde? No meio de lobos. Nós estamos sujeitos, quer seja enfermidade, catástrofe, problemas. Quem não está vendo o que está ocorrendo aí no Rio Grande do Sul? Quem não está vendo o que está ocorrendo em Israel, a nação escolhida por Deus? Quem não está vendo o que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia? Vai na África e vê a miséria, tantas coisas que ocorrem. A raça humana é sujeita a enfrentar isso. Por mais amor que você tenha ao pastor Estênio, ele não está isento de passar pelo vale. Mas o segredo não é passar pelo vale, o segredo é entender que lá no vale ele vai estar conosco. Quando a gente tem, irmãos, adoração e trabalho, quando estivermos no vale, a gente vai expressar como o salmista expressou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Quem tem entendimento das coisas de Deus não curva a cabeça. É por isso que você está andando de cabeça erguida. É por isso que não há tremor. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel está presente na tua vida. O que faz a diferença é a presença de Deus na vida do crente, irmãos. Não é o quanto ele ganha, nem o tanto que ele tem na conta bancária. Não é o cargo que ele possui, e nem o grau de ensino que ele tem. É o grau de intimidade com o Senhor dos Senhores. Aleluia. É o quanto ele conhece de Deus. Quem tem conhecimento de Deus, irmãos, entende? Aleluia. Aleluia. Vai lá, diga para ele: vai morrer. Vai morrer? Não tem problema não, vou virar a cabeça aqui, vou falar aqui com a parede aqui. Vou orar ao Deus dos céus: Senhor, tenha misericórdia. Mas calma lá, prepara a casa porque vai morrer. Irmãos, a sentença. Só que tem um detalhe: quando a gente fala com Deus dos céus, Ele ouve as nossas orações. Está lá no pátio, volta lá, meu filho, volta lá. Sabe por quê? Eu já ouvi uma oração aqui, eu já atendi uma oração, contar trabalho e adoração, eu já recebi aqui. Volta lá e diga: vou acrescentar 15 anos de vida. O nosso Deus é Deus de milagre, Ele é Deus de trabalhar ao nosso favor.
Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tem jeito para o teu filho enquanto você estiver envolvida na obra de Deus. Tem jeito para o teu marido enquanto você estiver envolvido na obra de Deus. Tem jeito para a tua vida enquanto você estiver envolvida na obra de Deus. Ah, mas o médico deu a sentença. Tem problema não, ele pode até dar, mas se ele não é o dono da vida, o dono da vida é o Senhor. E se ele quiser, ele vai te dar a vida, porque ele tem o poder para isso. Ah, mas o juiz já decretou a sentença. Tem problema não, eu vou fazer ele assinar outro papel, porque ele pode até assinar, mas quem segura a mão dele é o Senhor. É o Senhor quem manda. Ele está no controle de tudo. Aleluia. Vida de intimidade com Deus atrai o milagre de Deus. Atrai. E quem é que estava lá, irmãos, que viveu isso? Lázaro. A família amada, a família envolvida, a família da adoração, a família que sabe, irmãos, o que é servir a Deus, experimentou também das bênçãos de Deus. Agora, mesmo vendo a atitude nobre desta família, há de ser que alguém possa ter comportamento diferente, não entender, não compreender. Tem gente que está dentro da igreja e ainda não entendeu o que é Jesus. Tem gente que às vezes está até andando dizendo que serve a Deus, mas não compreendeu ainda o que é verdadeiramente servir a Deus. Servir a Deus, meus irmãos, é entender aquilo que Ele tem como propósito. O propósito de Deus é salvar o homem. O propósito de Deus é ligar um homem novamente a Deus. Quando a gente reconhece o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, irmãos, se me der oportunidade, eu continuo servindo. Se me der cargo, eu continuo servindo. Mas se não me der oportunidade, eu continuo servindo do mesmo jeito. Se não me der cargo, eu continuo servindo do mesmo jeito. Se eu estiver na frente da igreja, eu vou estar servindo. Mas se eu estiver lá atrás, eu vou estar servindo. Se o pastor falar comigo, eu vou servir. Mas se ele não falar, eu vou servir também do mesmo jeito. Se ninguém olhar para mim, eu vou servir. Mas se todos olharem, eu também irei servir. Ah, se o circo de oração fizer festinha, eu sirvo. Mas se não fizer, eu vou servir também. Aleluia. Irmãos, isso é reconhecer. Judas estava andando com Jesus, mas não entendia o que é servir a Deus. A mentalidade, se bem que Jesus, a Bíblia fala, né? O diabo entrou em Judas. O diabo entrou em Judas. Irmão, cuidado, irmão. Não brinca com as coisas de Deus. Não deixa o diabo entrar, não, irmão, porque quando ele entra, ele causa um alvoroço. Em vez de você somar, você só quer dividir. Tem gente que não puxa a favor, só puxa contra. E a igreja de Deus precisa entender que Jesus é o cabeça e nós fazemos parte da sua membresia, do seu corpo. Aqui não tem espaço para divisão, aqui não tem espaço para contenda, aqui não tem espaço para discussão, aqui só há espaço para obediência e submissão ao Rei dos Reis. Quem manda é Ele, quem fala é Ele, quem faz é Ele. Se Ele fizer, meus irmãos, estará feito. Nós precisamos confiar somente no Senhor. Interesses materiais, interesses financeiros, que é um absurdo, irmãos. É o evangelho que nós estamos ouvindo hoje, que o homem não pode ser cauda, ele tem que ser cabeça, que nós não podemos sofrer, que a gente não vai passar por sofrimento, que a gente é só vencedor. Não. Às vezes Deus nos leva ao deserto, e quando Ele nos conduz ao deserto, Ele nos leva para falar conosco, para trabalhar, irmãos, o nosso caráter, para nos moldar segundo o seu querer. E quando Ele nos molda, a gente consegue, irmãos, se submeter mais. E como é bom quando a gente se submete a Deus, evita o sofrimento. Então nesta noite aprenda apenas a servir a Deus, a se submeter a Deus. Judas preocupado com o dinheiro. Era só ele? Não. Tinha os judeus, os curiosos,
que estavam ali assistindo e vendo. É esse o Jesus, aquele que ressuscitou a Lázaro? Está ali, olha, Lázaro está ali, ó, de cabeça baixa, sentado na mesa ali, está ele adorando, está ele ali servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, ouvindo ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Deus trouxe ele de volta. Irmãos, tem muita gente às vezes que só quer assistir de longe, só quer contemplar. Já viu aquelas pessoas? Eu vou lá porque aquela igreja lá tem um grupo lá que canta, a gente sente um negócio, um arrepio. Irmão, não sabe ele que é a presença de Deus, é a glória de Deus. Mas melhor do que assistir é vir e se envolver com as coisas de Deus. Melhor do que ver de longe é você estar dentro e participando. Nesta noite Deus te chama, não seja apenas alguém que assiste, seja alguém envolvido na obra de Deus. Há poucos dias alguém me disse assim: pastor, eu quero frequentar a igreja, mas não quero ser membro da igreja. Quem não lembra, dá uma lição agora que a gente passou aí, né? Igreja, os desigrejados. Eu sou a igreja, mas não participo da igreja. Tem gente que está sendo tomado por essas coisas. Só que a família que serve a Deus, ela não consegue, meus irmãos, ficar vendo de longe. Irmãos, tem gente que consegue ligar a televisão em casa, em pleno culto de doutrina, e achar que está fazendo a coisa certa. Tem gente que consegue ficar em casa assistindo Globo Rural, do que estar aqui na EBD pela manhã. Tem gente, meus irmãos, que gosta de assistir uma novela, mas não tem coragem de dobrar o joelho para poder orar com o círculo de oração. Nesta noite Deus está dizendo: para de assistir de longe, começa a se envolver, começa a participar, venha para o meio, porque Deus quer você envolvido com as coisas dele. Esse é o problema que a gente está vivendo hoje, né? A tela, hoje não é mais a tela da televisão, hoje é a tela do celular. Horas e horas se perdem. Mas e o seu tempo para Deus? E o seu envolvimento com Deus? Você vai lá, você quer ouvir um pastor, você clica lá, você fica ali horas e horas ouvindo ele. Às vezes escuta o pastor lá na tela do celular, mas não vem para o culto para ouvir o seu pastor, né? Às vezes se alimenta de heresia lá e depois vem aqui questionar ainda o pastor da igreja. Mas Deus nessa noite manda te dizer: cuidado, hein? Não se alimente de qualquer coisa não, hein? Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. A verdadeira palavra de Deus está aqui, é ensinada no altar da igreja, é ensinada aqui no culto de doutrina, é ensinada aqui na EBD. Se envolva com as coisas de Deus. Fica de pé, por favor. Aquele primeiro louvor. Rapaz, Deus tem um lugar para você lá na Tocantins. Eu brinco, pastor Vanderlei, irmãos, aí é benção demais. Estou brincando, tá, Jefté? Estou brincando, mas se Deus tocar o seu coração. Irmão, estou sentindo tanta presença de Deus nesse lugar, irmãos. Se eu resumir aqui rapidinho para você entender, tá? Rapidinho, só resumir aqui. Irmãos, a verdadeira família é aquela que trabalha. A verdadeira família é aquela que adora. E quando a família adora e quando a família trabalha, ela experimenta o milagre de Deus. Não importa o que os outros estejam vendo, não importa o que os outros queiram, o importante é o que você quer na presença de Deus. Esteja envolvido aqui na obra do Senhor, irmãos. Não deixa a frieza tomar conta do teu coração. Você falta hoje, amanhã você vai faltar também. Porque um abismo, ele vai chamando o outro. Mas quanto mais envolvido, mais perto você chega de Deus. E quanto mais perto você chega de Deus, mais quebrantado você fica. Mais milagres acontecerão na tua vida. Você ficará mais santo. Você não vai falar qualquer coisa, você não vai usar qualquer coisa, você não vai em qualquer lugar. Por quê? Você vai atingir um grau de santidade que alguém vai dizer: eu vejo que esse que passa por aí é um santo homem de Deus, é uma mulher de Deus. Irmãos, a nossa vida prega o Evangelho, o nosso testemunho prega o Evangelho. Quanto mais perto de Deus, o Senhor será glorificado na sua vida. Ô Jefté, aquele primeiro hino que você cantou hoje,
Quando você for lá na Tocantins, você promete que você vai cantar ele? Pelo menos isso. For lá visitar, né? Ir lá, cara, visitar, né? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Serviço e adoração.